como funcionaria o mercado, melhor dizendo, sem regulamentação? Não seria um problema sem a Anatel para defender os consumidores? A concorrência já faz isso. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos que o setor de internet é totalmente desregulamentado, não vai ter uma Anatel lá para poder. Existe até alguns conselhos dos Estados Unidos que visam proteger o consumidor e tudo mais, mas nem chega perto aqui do trabalho monopolista que a Anatel faz no Brasil. A verdade é que, sim, por exemplo, você chega na rua. É uma coisa muito. Uma questão muito sociológica, né? Porque as pessoas olham e pensam que o empresário ele vai conseguir lucrar do jeito que ele quiser. Mas você chega na rua e você vê uma loja escrito Rei dos Colchões, por exemplo. Você olha aquela loja e você pensa, o cara é o rei dos colchões, ele é empresário, dono daquele negócio todo, mas se ele não tiver um cliente para comprar o colchão dele, esse rei vai ser abdicado aí em questão de semanas. Né? Porque quem manda nos negócios de alguma outra pessoa é o consumidor. O mercado funciona através de trocas voluntárias. Então, se você vê uma empresa prestando um serviço ruim, qual vai ser o incentivo de ter uma outra empresa para poder prestar um serviço melhor e conquistar você como cliente? Né? As empresas querem lucrar, e para lucrar elas precisam conquistar clientes. Se você tem um mercado aberto, prestes a receber novos investidores, novos empresários que queiram trazer o melhor para o consumidor, não vai ter não tendo nenhum tipo de burocracia para impedir isso, é algo natural. As leis da economia funcionam de forma natural. Então, inclusive, nós libertários e liberais clássicos, né, usamos muito os argumentos de olhar para os países que deram certo, os países que são prósperos, os países que têm maior índice de desenvolvimento humano, são países correlacionados com maior liberdade econômica, com desregulamentação, com privatização, com setores privados funcionando. Você vê essa correlação. E a maior contra-argumentação que um esquerdista pode dizer nesse aspecto, cara, você vai sempre ouvir isso, é falar que, porque lá funciona diferente. Mas eu pergunto o seguinte, se as leis da economia são leis exatas, é o mesmo que você dizer que, por exemplo, você está na Noruega e que a lei da gravidade lá funciona diferente da lei da gravidade no Brasil. Leis de economia não vão funcionar diferente num país para o outro, que são leis de economia. As pessoas São, precisam são, entender que leis de economia são leis da natureza também, né? são leis da natureza também, exatamente. Não tem como escapar. Se você imprimir dinheiro, você vai causar inflação, amigo. Você vai desvalorizar a tua moeda. Entende? Não tem como você escapar de leis econômicas. Não tem como ser diferente em outro país, não vai ser igual no Brasil. É claro que não vou ser leigo e superficial em dizer que não existam alguns pontos que podem sim variar. População, exportação. Claro, cada país tem a sua peculiaridade, mas leis gerais da economia não mudam de um país para o outro. São leis que funcionam em qualquer lugar. E as leis da economia, que é escassez gera necessidade, e é aquele negócio que eu costumo sempre dizer o seguinte: isso vale para tudo. Né? O bem, de forma exata, mais primordial para a vida é o ar que a gente respira. Mas ele é tão abundante, né? A sua escassez é ínfima, ninguém paga para respirar. A água já foi muito abundante e você não pagava para beber água. Hoje não, hoje uma garrafinha de água custa tanto quanto uma cerveja. Né? Às vezes, hoje em dia. Então, essas leis naturais, né, elas são imutáveis, e de fato foi o que você colocou. O que eu vejo das privatizações, Bruno e Pedro, e que é o assunto que eu acho que a gente tem que colocar de forma muito clara para os nossos telespectadores, é o seguinte: estou vendo aqui a base de acionistas da Petrobras. Petrobras tem governo federal com 50,26%. Investidores brasileiros 10,52%, investidores estrangeiros 39,88%. Ou seja, ela mantém 0,26 a mais dos 50% para mandar na bagaça toda. E esse é o grande problema. Né? Então, devemos privatizar a Petrobras? A pergunta é assim, se ela for simples, devemos privatizar dando o monopólio mantendo o monopólio? Essa é uma pergunta que surgiu lá atrás, em 2017, num grupo que era do pessoal que estava fazendo o processo seletivo do Novo. Deve-se privatizar a Petrobras de qualquer maneira, mesmo que seja mantendo um monopólio? Essa é uma boa pergunta. E aí, Pedro? Ô, Rodrigo, eu acho que não vai fazer diferença, né? Essa é a verdade, porque é claro que sim, na verdade, a diferença que pode acontecer nessa questão
É que se você privatiza, mesmo com monopólio, vai ser inútil para atingir o objetivo real da privatização, que é abrir o mercado e facilitar a vida do consumidor, trazer produtos de melhor qualidade, serviços de melhor qualidade, né, instigar que essa empresa venha a ter que entrar na concorrência, porque quando você abre o mercado, você cria concorrência e, eventualmente, você cria melhorias nos serviços, nos produtos a serem ofertados. Se você quer privatizar uma empresa e manter o mercado fechado, não vai atingir esse objetivo. Mas se fosse para deixar privatizado ou deixar estatal, eu acho que de fato deveria privatizar do mesmo jeito. Porque uma empresa estatal que dá prejuízo, quem paga é o pagador de imposto. Quem paga esse prejuízo vai ser você, vai ser eu. A gente tem que bancar todas as ideias brilhantes que saem da cabeça de um diretor de uma estatal que você nem conhece, você não sabe quem é, mas você se tornou um acionista compulsório dessa empresa porque ela é estatal. Né? Então, acredito eu que se você está escolhendo entre um ruim e o pior, né? Acredito eu que se fosse pelo menos privatizado, se fosse uma empresa privada, ainda mais que, infelizmente, no mercado monopolista, né, o mercado fechado, seria menos pior do que se ela se mantivesse como estatal. Porque ainda sendo privada, ela vai ter que pensar em ter lucro. Ela ainda vai ter que pensar em conseguir ofertar o melhor para conseguir vender. Hoje você vê os Correios, por exemplo. Com certeza alguém de vocês já separaram para falar dos Correios aqui, Sim, né? óbvio. Porque é um tema muito, muito antigo no Brasil, né? E veio muito em alta aí nesses últimos meses, nos últimos anos. Mas você pega os Correios, por exemplo, os Correios é uma empresa estatal, mas no mercado, entre aspas, aberto, né? De entregas e fretes aqui no Brasil. Eles detêm, na verdade, o monopólio de correspondência de cartas. Mas o mercado de frete, de fretagem, ele é aberto no Brasil, apesar de milhares de regulamentações e impostos exorbitantes. Mas você pega os Correios, por exemplo, e você não vê que eles têm um incentivo de te ofertar o melhor serviço, em te dar o melhor atendimento, em prezar pelos reparos da agência, em te dar toda a transparência. Eu entro no site dos Correios, hoje eu estava nos Correios, o Bruno estava falando comigo, Pedro, vamos falar a live hoje de privatização, não sei o quê. Eu estava dentro dos Correios e falei, cara, com certeza não aguento mais isso aqui dentro. Eu tô doido para falar mal dos Correios hoje, cara. Eu tenho que ir no Correio toda semana e ter que lidar com uma empresa estatal toda semana e é muito ruim. Mas deixa eu colocar uma pimenta a mais nessa conversa nossa. Pode falar. O que aconteceu? Não sei se vocês acompanharam a morte de um grande diretor técnico de presidente da Vale do Rio Doce naqueles momentos de conturbação política da Dilma. Uma das coisas que aconteceu com as privatizações à la PSDB e que depois o PT adotou essas empresas privatizadas é manter o Estado como um emprestador, comprando ações dessas empresas e dando pitaco nelas. E elas se tornaram mais atrativas para o Estado para alocar seus cupinchas dentro de empresas paraestatais, privadas no nome, mas que vivem de subsídios de dinheiro público, porque não precisa de prestar concurso. O chefe lá, o CEO, fala, vou contratar o Zezinho. Zezinho, marido da Dilma. Óbvio, a mulher da Dilma, sei lá eu. De qualquer forma, é muito mais fácil você deturpar e fazer dar lucro, né, fazer dar lucro com um monopólio garantido e você inchar as paras estatais do que as próprias estatais. Não estou aqui defendendo estatal, não. Legalmente, só é bom frisar que legalmente não são paraestatais, né? Legalmente elas são empresas privadas, mas cooptadas pelo Estado. Pelo Estado, exatamente. Essas empresas cooptadas, inclusive, eu estava ontem discutindo com uma moça no Facebook. E você acha, né, cara? Eu abandonei o Facebook por um bom tempo e aí quando já volta é discutindo com todo mundo, né? Porrada. Eu detesto o Facebook, não sei nem o que eu tô fazendo lá. A moça estava lá falando qualquer coisa do lockdown e ela mudou para esse assunto de que o capitalismo do jeito que está se desenhando não funciona. Falei, tá, que capitalismo? E aí ela vem com essa do capitalismo da JBS, do capitalismo da Friboi, do capitalismo da Sadia, do capitalismo da construtora lá, da Odebrecht. E aí foi. E aí eu acho, vou fazer a pergunta agora para os dois, Pedro começa, mas eu vou tentar fazer agora uma escolha difícil, vai. Você tem 3 opções. Primeiro, privatizar a empresa e não mexer em mais nada, nenhuma estrutura legal, nada. Segunda opção, só mexer na estrutura legal daquele mercado, ou seja, abrir completamente o mercado, mas manter a empresa pública. Terceira opção, evitar qualquer tipo de interferência financeira, nesse sentido que o Rodrigo falou. O que você escolhe?
Cara, pergunta difícil, cara. É porque você teria que analisar todos. É difícil prever o que poderia até acontecer, né? Mas eu acredito que eu iria abrir o mercado, porque abrir o mercado para mim é a melhor opção. Porque você abrindo o mercado, de fato, trazendo mais empresas concorrentes, você vai ganhar o consumidor. Mas que a empresa vai continuar sendo estatal, depois ela vai resistir. Porque empresas estatais a elas não têm o mesmo incentivo em lucrar como uma empresa privada tem. Porque uma empresa privada, quando ela quebra, quem vai arcar com os gastos é o empresário, o dono daquele negócio. Ele está assumindo riscos diretos ali. Agora, uma empresa estatal, quando quebra, quem arca é o consumidor, então. Consumidor, não, desculpa, os pagadores de impostos, quem arca é a gente. Né, e tirando os subsídios diversos que uma empresa estatal tem, a isenção de impostos, subsídios diversos, como os Correios eles possuem para vários tipos de coisa, acredito eu que, pelo menos abrindo o mercado para outras empresas competirem também, seria bem melhor para trazer uma vantagem econômica e tecnológica para as pessoas, e que essa empresa estatal, cedo ou tarde, ela iria ser privatizada, ela iria acabar, porque não ia aguentar competir no mercado aberto. Nenhuma empresa estatal consegue competir. E você, Quer que eu dou minha que parte, acha? Bruno? Fala, o que você acha? Cara, eu acho que minha opinião, acho que seu item C aí, para mim, é o que deveria ser feito. Sai fora o mais rápido possível de se pensar em participar, seja da maneira que foi do mercado. Estou dizendo do Sai Estado. fora é quase É o fecha o Estado. BNDES, né? Fecha o BNDES. Bom, minha xícara predileta aqui em casa é fim do Banco Central. A questão toda Eu tenho o livro, deixa eu do, mostrar o livro, vai. vai lá. Olha que legal, do Ron Paul. Ron Paul, sim. O And fim the do Fed. É isso mesmo. Esse livro é muito bom, cara. O Ron Paul só se elegeu para falar mal do Fed, né, cara? É o melhor propagandista, né, para mim, para acabar com isso daí, para que as pessoas entendam que o Fed é o grande problema, não é o nosso Banco Central. Mas, voltando para o assunto, o que eu vejo? Se você abre o mercado dos Correios, tira o monopólio dos Correios, mas mantém os Correios, e os Correios como estatal, fica como uma ameaça ao mercado. Se o mercado estiver dizendo que para ter lucro a carta tem que ser enviada por R$5, não vou deixar o empresário ganhar, não. Vou baixar a carta para R$1, o tesouro, nós que somos do tesouro dos olhos dos caras que nos roubam, vai bancar. Então ninguém entra no mercado. É o problema que nós vemos hoje na Petrobras. Vamos falar de privatização da Petrobras. Acho que grande parte do mercado está aberto, mas quem que vai vir aqui investir num troço desse? Né? Se amanhã ou depois o governo fala assim, não, tá todo mundo ganhando R$6 na gasolina, vamos tirar a CID para a Petrobras e ela vai vender a 4. Vai quebrar a concorrência. Então, quer dizer, o governo, uma das coisas que a Constituição, nós estávamos falando antes de começar o programa, não faz sentido algum no Brasil é proibido fazer dumping, não é isso? Dumping, sim. Por lei, você não pode vender tendo prejuízo. O que as estatais fazem o tempo todo? Vender tendo prejuízo. Ou seja, o governo é o primeiro a desrespeitar a Constituição Federal. Então, a minha opinião sincera com relação às três questões que você colocou aí, Bruno, sai fora do mercado. Sai. Eu tenho 50,26% das ações. Quanto que vale essa jossa? Vende, põe dinheiro aí e tenta pagar suas dívidas internas, que já vai estar fazendo muito bem de não ter que inflacionar o mercado. Né? Inflacionar o mercado, inflacionar o dinheiro, aumentar a base monetária. Que é a opinião. Assim, a nossa live de hoje, eu queria não só falar de privatização, nós falar chovendo molhado. Quem não quer que privatize o Correio? Ninguém mais aguenta o Correio. Né? Os Correios. Quando eles fazem greve, a gente nem percebe que eles fizeram greve. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.